E aí galera do canal Biblisco, tudo bem com você? Antes da gente ir pro nosso vídeo, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, é muito importante pra gente a sua inscrição. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o texto em que Jesus se encontra com a mulher adúltera. E dentro desse texto eu quero ver com você sobre como Jesus tratava os ditos pecadores daquela época. Será que eu e você temos agido como ele? Este é o canal Biblisco. Aqui você lê e entende a Bíblia de maneira simplificada. Bora lá! É isso aí, galera. Para o nosso bate-papo de hoje, eu quero ler com você João 8, do 2 ao 11. Na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Vamos só ler isso aqui por enquanto. E hoje eu quero ver com você a maneira como Jesus tratava os tais pecadores da época. E eu quero fazer um comparativo de como os religiosos tratavam e como Jesus tratava. Então vou desenhar uma pedrinha aqui. Vamos ver se eu sei, né? Faz conta que isso aqui é uma pedra. Essa pedra que aqueles homens pegaram para lançar naquela mulher, eu quero que você entenda essa pedra como uma representação da religião na época. E a religião aqui a gente vê claramente agindo de uma forma como um juiz. Esses homens então jogam essa mulher no meio da multidão enquanto Jesus estava ensinando seus discípulos. E eles exigem dele uma resposta. O que a gente deve fazer com essa mulher pega em adultério? A questão aqui é que esses homens queriam colocar Jesus em maus lençóis, porque se Jesus falasse que ela deveria ser apedrejada e que a lei fosse cumprida, Jesus estaria indo contra as leis romanas, porque a lei romana naquela época não permitiam que os judeus executassem a pena capital, a pena de morte. E por outro lado, se Jesus falasse que a lei de Moisés não deveria ser cumprida, ele também estaria indo contra toda a normativa da Torá. Jesus, então, entendendo aquilo, ele tem uma outra posição, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu quero te mostrar alguns aspectos que essa religião, que é representada aqui por essa pedra na mão dos fariseus, ela nos mostra. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que a religião expõe as pessoas. Essa religiosidade, essa piedade falsa, coloca a pessoa em público e traz vergonha para essa pessoa, traz constrangimento. Normalmente a gente age dessa forma quando a gente começa a falar assim: você viu o que aquela pessoa fez? E eu e você muitas vezes colocamos as pessoas em situações vexatórias quando maldizemos ou falamos dos pecados dos outros, trazendo exposição para elas. Quando eles chegam com essa mulher, colocam ela no meio daquela roda, trazendo essa exposição, essa vergonha, eles começam a trazer acusação. Então a segunda coisa que essa má religião, essa piedade exercida de forma falsa, ela traz a acusação. Como é fácil eu e você enxergarmos o cisco no olho do nosso irmão e não enxergarmos a trave, a viga que está dentro do nosso próprio olho. E a terceira coisa que essa má religião traz é condenação. E você vê que aqueles homens da lei, eles já tinham a sentença declarada. Eram eles que deveriam, na verdade, julgar e não Jesus. Eles queriam fazer de Jesus um juiz, coisa que naquele momento ele não era. E eles já chegam com a condenação pronta. E é interessante porque Jesus fala: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, porque aqueles homens também eram todos eles pecadores. A questão é que eles achavam que o pecado deles era menor do que o pecado daquela mulher. Eles achavam que a mentira, o orgulho, a ganância deles era diferente do adultério dela. E a questão é que para Deus não há diferença do pecado. Todo pecado nos afasta de Deus. Então pessoas com coração de pedra, eu quero que você grave isso, pessoas com coração de pedra trazem pedras nas mãos. Mas como é bom saber que Jesus entrou nessa história. Eu quero terminar o texto aqui com você. Então quando eles ouviram isso, depois que Jesus falou para que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, quando eles ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. E aqui eu quero fazer um paralelo entre a pedra, que é a religião, e Jesus.
E você vê a posição de Jesus, embora aqueles fariseus queriam que Jesus atuasse como juiz. Na verdade, ele estava atuando como um verdadeiro advogado, que intercedeu por aquela mulher no meio daquela acusação toda. E em paralelo, enquanto a religião expôs aquela mulher, colocou ela no meio do público e começou a trazer condenação e acusação para ela, você vê Jesus esperando toda aquela multidão sair, um por um saindo, ele se achega perto dela e vai tratar com ela de maneira individual, no secreto. Enquanto a religião expõe, Jesus trata no secreto. A outra posição de Jesus, enquanto aqueles homens da lei acusam a mulher, Jesus traz aceitação para ela. E como é legal ver a forma como Jesus tratava os ditos pecadores daquela época. Se você olhar por todo o evangelho, sempre quando Jesus encontrava alguém que a sociedade discriminava por ser um pecador de alto escalão, vamos dizer assim, Jesus sempre lidava de maneira diferente. Quando ele encontra o leproso, ele se aproxima e toca no leproso. Quando ele se encontra com Zaqueu, um cobrador de impostos, ele vai na casa de Zaqueu e janta com ele. Quando a mulher com fluxo de sangue se aproxima de Jesus, Jesus para tudo para curar aquela mulher. Jesus sempre traz aceitação para aqueles que o buscam. E a terceira comparação que eu queria falar para você, enquanto a religião condena, Jesus traz perdão. Jesus fala assim para ela: eu também não te condeno, agora vá e não peques mais. Jesus, além de aceitar ela, trazer perdão, ele incentiva: agora que você entendeu, que você recebeu a graça, que você recebeu a misericórdia, agora comece a seguir os meus passos, vá e não peques mais. Além de perdoar, ele a desafia para uma vida de santificação. E aqui é a grande diferença para a chamada graça barata que a gente vê hoje em dia, em que você pode fazer tudo o que você quiser porque Deus sempre vai te perdoar, você não deve prestar contas de nada diante de Deus. Não, você vê aqui Jesus perdoando, trazendo graça, trazendo misericórdia, mas desafiando ela: vá e não peques mais. E essa é a grande diferença entre a religião e Jesus. Enquanto na religião, as pessoas com coração de pedra trazem pedras nas mãos, em Cristo, pessoas que têm Cristo no coração trazem amor em suas ações. A conclusão dessa reflexão para mim e para você é que eu e você precisamos largar as pedras no chão e carregar Jesus no nosso coração. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. O nosso desafio com esse texto hoje é lançarmos as pedras no chão e carregarmos a cruz dentro do nosso coração. Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta aqui embaixo, compartilha para os seus amigos e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Até semana que vem. Valeu!